Então, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma egrégora Gratitude. Hoje, dia 10/9/2025, temos aqui duas pessoas super especiais que vão engrandecer a nossa noite, com a Sanelva fazendo a vibração de amor e de cura para os nossos irmãos que estão na lista, e logo após um belíssimo bate-papo com a nossa querida Roberta, onde ela vai falar mais sobre o tema que ela trouxe, vai se apresentar para todos nós. E aí, como vocês já sabem, é, é um bate-papo, é uma conversa, e que assim será de uma noite muito grandiosa, tá? Então, vamos iniciar. Hoje é a nossa Sanelva que vai fazer a vibração de amor e de cura. Muito obrigado novamente, Sanelva, por conduzir mais uma vez essa vibração, e espero que todos aproveitem e vamos nos conectar todos juntos para a ajuda dos nossos irmãos. Sanelva, a palavra está contigo. Sanelva, o seu som não está saindo para mim. Está saindo para vocês ou não? Ainda não. Ainda não. Você está com fone, alguma coisa ou não? Não? Não está. Ok. Depende se você entrar com seu celular, né? Aí utilizar ele como áudio. Então, só seguindo aqui, enquanto a Sanelva arruma essas questões técnicas, Roberta, depois na vibração, que você vai fazer o bate-papo, as pessoas geralmente levantam a mão pelo computador aqui, aí eu vou te passando para eles fazerem as perguntas para você, tá? Pode ficar tranquilo. Me ouve agora? Agora sim, estamos Então te tá. ouvindo. Então tá, deixa eu tentar posicionar aqui ó, pelo celular. Aí você tá Me dando vê? uma pequena microfonia que eu acho que está entrando agora pelo som do computador, né? Saí do computador, tá tudo bem? É, tá meio distorcido, dá para ouvir um pouco, mas está com eco, sabe? Corta um dos sons. Oi. É, Abaixa o som do o computador. do computador, você abaixa todo o som do computador, do seu, para ver o que dá. Hoje ele tá contra. Tá contra. Oi. Agora foi? Agora sim, muito bem. Esses problemas técnicos acontecem. A tecnologia ela é muito boa, né, quando funciona, mas Tudo tudo bem. certo. Acontece, né? Isso aí não tem jeito. Bem, para quem acho que todos me conhecem, talvez acho que só a Roberta que não me conhece aqui, né? O Renato já colocou aí uma breve descrição daquilo que eu faço. Então, eu sou terapeuta, reikiana, sou trainer, uma estudiosa aí dos assuntos esotéricos, né? Há uns 30 anos. Eu faço trabalhos voluntários aqui em Bragança Paulista já há muitos anos. E estou sempre aqui disponível, né, a compartilhar aquilo que eu venho aprendendo ao longo desses anos. Então, eu sinto um prazer enorme de conduzir esses trabalhos. E eu não preparo nada, eu não costumo preparar nada, né? Eu deixo vir a intuição. E foi muito interessante porque eu tinha pensado em alguma coisa e ontem, durante uma aula de yoga, a minha professora sempre faz uma meditação, relaxamento inicial, e imediatamente eu fui transportada lá para Matrimandir, para Auroville, na Índia.
E aí me veio toda a intuição de como a gente deveria fazer esse trabalho hoje de vibração. Foi bem forte. Inclusive, eu cheguei com uma dor nas costas na aula, e depois dessa meditação que eu fiz lá, né? Eu comigo mesmo, a coisa foi, então veio uma forte intuição da gente, de todos nós sermos transportados para lá. Então, eu vou pedir para ele colocar para. Eu não vou falar muito sobre isso. Amanhã eu vou colocar um link sobre Matrimandira, Auroville, para vocês matarem a curiosidade. Só para vocês saberem assim, um pequeno resumo. Auroville é uma cidade que fica na Índia. Ela é independente. Tem cerca de. Hoje deve ter umas 250 pessoas morando lá. São poucas pessoas, mas pertencentes a 128 países, né? Ela veio de um sonho de Shri Aurobindo e Shri Ama, que jamais pisaram lá, mas tinham o sonho de fazer com que as pessoas vivessem no local em união, dedicado a Deus, dedicado a uma vida melhor. E todos nós sabemos que a cura, ela acontece na alma, né? Não adianta a gente procurar o físico. Então, a gente precisa fazer a nossa cura da nossa alma, entrar em unidade para a gente obter as curas. E as pessoas sempre me perguntam, né? Eu posso pedir pela cura de alguém? A cura quem dá é Deus, não somos nós, né? O que nós fazemos aqui, o que nós podemos fazer é enviar as melhores vibrações de amor para que as pessoas sejam acolhidas, amparadas, direcionadas. Mas quem somos nós para dar a cura, né? A cura quem dá é Deus. Então nós contribuímos aqui com o nosso amor, com o nosso melhor. Então eu queria que você colocasse a primeira imagem, que é da árvore, só para vocês entenderem o contexto de onde que eu vou conduzir vocês, né, nessa vibração. Essa imagem aí é de uma árvore sagrada que fica neste local, que foi a partir desta árvore, né, que mediunicamente ela foi encontrada. Ela se chama Banyan Tree. Essa árvore é considerada muito, muito, muito sagrada na Índia, e essa em especial, que foi aí que foi fundada a cidade de Auroville. Estar ao lado dessa árvore é absurdo. Nesse momento, inclusive, eu estava num momento de muita superação. Eu estava muito, muito, muito doente e enfrentando, vocês veem que está tudo molhado, a pior chuva dos últimos 100 anos na Índia. E eu superando um estado febril muito, eu fui até lá e consegui, né, meditar com a Banyan Tree, depois eu entrei no Matrimandir. Então, ela simboliza a longevidade e a estabilidade. Então, através de uma conexão maior, nós conseguimos, né, chegar numa longevidade e numa estabilidade física, emocional e espiritual. E aí a segunda imagem, que é do próprio Matrimandir. Muito bem. Essa é a imagem do Matrimandir, tá? Depois eu mando mais detalhes para vocês, mas ela é uma... É como se fosse um templo. Eles não chamam de templo, né? Eles chamam de Santuário da Mãe Divina. Esse santuário, ele significa, ele simboliza, né, a busca pela consciência interior e a unidade humana. Então, quando nós somamos as nossas forças, quando nós somamos o nosso amor, quando nós colocamos o nosso melhor, a gente consegue uma unidade. Quando a gente abraça essa unidade, acontece a mágica, acontece a conexão. Aí a energia, ela ultrapassa todas as fronteiras, ela chega onde tem que chegar, ok? Então, eu só queria que vocês entendessem onde que a gente vai chegar, onde nós seremos conduzidos, tá bom? Então, hoje, inclusive, eu vou fazer a vibração de uma forma diferenciada, tá? Nós vamos primeiro
Porque normalmente, a gente coloca as vibrações no final, né? O nome das pessoas no final. Eu vou conduzir primeiro, nós vamos levar as pessoas para esse local e depois nós fazemos a meditação, ok? Então, se você puder, por favor, já coloca a música de fundo, que eu vou começar aí uma introdução, tá? Ok, eu vou pausar aqui e só vou colocar a música, tá bom? Ok. Você não precisa deixar a minha imagem, se você quiser deixar a imagem do Matrimandira, eu até prefiro. Fica mais sagrado. Vou tentar fazer isso Fica, tecnologicamente. fica tranquilo. Se não puder, pode ser eu mesma, eu também me acho bonita, não tem nenhum problema. Deixa eu ver se no Advance eu consigo só a música. Deixa o áudio. A música foi? Foi. Então, essa música já é o início da nossa vibração. Essa música, ela só tem uma frase, é Loka Samasta Sukhino Bhavantu. É uma letra em sânscrito que, resumindo, ela diz que todos os meus atos e os meus pensamentos, eles sirvam de benefício para todos os meus semelhantes. Então, é o que nós vamos fazer aqui. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Todos os meus atos, palavras, pensamentos sirvam para o benefício de todos. Namastê. Então, eu vou pedir que todos vocês fechem os olhos e façam respirações profundas. Eu gostaria que todos lembrassem da visão de Banyan Tree, daquela árvore, e que todos fossem conduzidos até lá. E nós vamos ficar embaixo dessa árvore, tocar suas raízes e receber toda a energia para a expansão da nossa consciência, para melhorar a nossa imunidade, para nos dar saúde, vitalidade, vida longa, saudável e próspera. E nós vamos caminhar agora, se afastar de Banyan Tree, um lindo gramado à nossa frente. Nós vamos caminhar até o Banyan Tree, aquela cúpula dourada, aquela imagem da cúpula dourada. Nós vamos caminhar até lá. E um a um, nós vamos adentrar a Matrimandir. Nós vamos subir uma pequena rampa e estaremos no lindo salão. No chão tem um lindo tapete azul turquesa que cobre toda a sala, que é arredondada. Nós vamos nos sentar em qualquer lugar, no chão. No centro dessa sala tem um imenso cristal. Um imenso cristal. No topo dessa cúpula
tem um orifício. E desse orifício, ele desce um raio de luz. Esse raio de luz, ele chega até esse lindo cristal gigantesco e explode em cores. E todos nós agora recebemos esses raios multicoloridos que vêm direto para o nosso coração. E nós entramos em estado de gratidão e de amor. E nesse estado de gratidão e amor, nós vamos convidar para adentrar a esse espaço sagrado as pessoas que estão precisando da nossa ajuda. E eu vou chamá-los um a um. Adriana Cristina Franha Rebonati, Alexandre Maquihara, Amélia Aracaki, Ana Luísa de Jesus Ribeiro, André Salles de Mendonça Filho, Armando Seiko Yashi, Arnaldo Vieira Gonciaré. Todos nós nos unimos dentro dessa sala de chão azul turquesa, onde raios dourados descem do topo, batem no cristal gigantesco no centro da sala e retorna para todos nós, para todos os nossos amigos e todos nós que estamos juntos nessa sala do Matrimandir. Todos nós recebemos amor, saúde, paz. E todas essas pessoas são abraçadas, entramos em unidade. E nós ouvimos agora vários pássaros cantando, em especial muitos corvos, os símbolos da Índia, anunciando que a luz se faz, que tudo aquilo que desejamos será alcançado. E que assim seja. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, interna e externamente. Namastê. Visualize todos envolvidos em luz dourada, na sagrada luz da Diksha. Que todos permaneçam durante toda a noite envolvidos em muita luz dourada, em amor, e que recebam tudo aquilo que é necessário, de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Podem abrir os olhos devagarzinho. Que todos sejam abençoados. Namastê. Que assim seja. Muito obrigado, querida Sanelva. Vamos todos voltando. Vou pedir aqui. Opa, nosso querido presida está de volta. Olha que maravilha. Então, que tal nosso querido presidente Renato? Vamos colocar você aqui. Que tal você, para brilhantar ainda mais a nossa noite, já que você acabou de chegar, agradecer a nossa Sanelva por essa linda vibração, só pelo tom da voz dela que você possa ter pego, que seja de 1 segundo ou não, tenho certeza que já está no seu coração. Bem-vindo, Renato. Gratidão, Denis. Eu consegui escutar aí os 10 minutos finais. Eu quero, Sanelva, agradecer você, porque sei que você está em vésperas aí de viagem, então deve estar numa correria enorme, né? E você sempre está disponível para estar nos ajudando nesse servir, né? Nesse trabalho
que há 5 anos estamos, né, toda semana compartilhando esse amor, essa vibração. E você está conosco já desde o início, sempre pronta. Deixa um abraço fraterno para o Maurício, que vocês tenham uma viagem excelente, né? Que voltem ainda melhores. Gratidão. Muitíssimo obrigado de coração. E gostei do ponto, agora me fugiu o nome, Bindi. Bindi. Muitíssimo obrigado mesmo pelo carinho, viu, Sanel? Namastê. E muito obrigado, Denis, né, por essa recepção toda. E vou deixar a sala na mão de você e da Cláudia. Só vou pedir a você a gentileza de deixar a Sanelva receber a nossa convidada de hoje, que é a Roberta, que eu estou vendo que a Roberta já está aqui, né? Então, por favor, Sanelva, recepcione a Roberta Henriette, por favor. E Denis, é com você, tá? Roberta, em nome da egrégora, gratitude, eu convido você, agradeço a sua disponibilidade, estamos aqui todos em irmandade, ansiosos para te ouvir, então seja muito bem-vinda, que seja uma noite abençoada. Eu que agradeço imensamente, tá difícil voltar de lá, de onde eu fui, de onde você nos levou, né? É muito fácil a gente se conectar, né, assim, dessa maneira tão linda. Obrigada a você pela meditação. Namastê. Roberta, novamente muito bem-vinda. Aqui, como eu falei no início, você está entre amigos. Você vai precisar de estar no. Já colocou você no de co-host, alguma coisa assim? Você vai apresentar alguma coisa para nós em slide? Vou, mas antes eu queria fazer umas perguntinhas para todo mundo aqui, né, que é um bate-papo, então não quero engessar nada, muito pelo contrário. Tranquila, fique Acho extremamente à que vontade. o que vocês também quiserem me perguntar, a gente vai falando ao longo do processo, né? Tá. Então, assim, eu trabalho com biografia humana há 10 anos. Eu venho do mundo corporativo, trabalhei no mundo corporativo por quase 30 anos. Então, estando no mundo corporativo, eu precisei muito para aguentar tudo aquilo, né? Me espiritualizar, porque não é fácil ficar no mundo corporativo. E E aí houve um chamado, né? Devagar, assim, o chamado foi chegando para eu mudar, fazer a transição, sair do mundo corporativo e só fazer o trabalho com biografia. Eu gostaria de saber quem conhece antroposofia ou já ouviu falar sobre antroposofia, se está familiarizado ou não, biografia, um pouco, né? Sim, Legal. conhecemos um pouco. Sim. A biografia, ela é um dos braços da antroposofia. Eu vou passar uns slides aqui, assim, só para a gente se familiarizar um pouquinho com o rosto das pessoas que trouxeram isso para o mundo, né? O Steiner, Rudolf Steiner, foi quem trouxe a antroposofia para o mundo e colocou vários movimentos de diversas áreas. São várias práticas. E essas práticas existem formações, né? Essas formações são de 3 a 4 anos, mais ou menos. E o que me encantou muito foi a biografia. Então, acabei fazendo a formação e faz 10 anos que eu trabalho com isso. A biografia, ela pode ser feita individual. A Cláudia já fez a biografia comigo, né? E agradeço esse convite vindo por ela também. Existe a biografia em grupo e existem oficinas que a gente faz também, pegando um ponto específico da biografia. Então, é um processo bem amplo, assim, porque ele trata dos setênios, a gente vai olhando os setênios gradativamente, e a gente vai fazendo desenhos e trabalhando com argila. Então, não é um processo só de contar a história, é também um processo que envolve esse movimento artístico, né? Eu vou dando alma para
biografia, vou dando cor, vou trazendo outros processos juntos. A gente olha para os setênios. Então, a cada setênio, a gente vai concluindo ou semi-fechando com um desenho, né? E a gente chega até, a gente diz que é um processo terapêutico que tem começo, meio e fim, porque a gente vai até a idade da pessoa, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, né? Aqui, tem alguém que tem mais de 74 anos? Só para eu me sintonizar, porque depois eu gostaria de fazer um exercício com vocês, para essa Eu, busca te- do autoconhecimento. eu tenho 75. Ótimo, então tá dentro da faixa. Porque como a gente vai falar do auto-nascer, existem movimentos de busca na biografia desse auto-nascer, a cada 18 anos e meio, né? Então, o primeiro nascimento é aquele que a gente vem da barriga da nossa mãe, mas depois, a cada 18 anos e meio, tem um auto-nascer específico. Posso compartilhar aqui, Denis? Está Sim. desativado. Você não está como co-host? Não. Você quer que eu coloque, Denis? Coloque aí, Renato, por favor. Só para dar um pouquinho de... Prontinho, Roberto. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver a minha tela cheia? Sim. Sim. Tudo ok. Tá. Então, a gente vai falar sobre o auto-nascer na biografia. Mas eu queria trazer para vocês uma frase do Steiner que eu gosto muito, que foi quem trouxe a antroposofia para o mundo, né? A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres, que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para as suas vidas. Essa frase, para mim, ela é o que move o movimento da biografia, né? Quando alguém chega para a gente para fazer esse processo terapêutico, ela está movida por um movimento de liberdade. Ela quer a busca da liberdade dentro do contexto do seu autoeducar e do seu autodesenvolver. E a gente é só um mediador nesse processo, né? O processo inteiro, ele é fenomenológico, ele acontece. Esse é o Rudolf Steiner. A antroposofia está em mais de 50 países e a sede dela está em Dorna, na Suíça. Essas são as práticas antroposóficas que muitos de vocês devem conhecer. A farmácia Veleda, né? Existe a medicina antroposófica, vários médicos depois se formam, formados em medicina, vão fazer a extensão em antroposofia, agricultura biodinâmica, pedagogia, que são as escolas Waldorf, e várias terapias artísticas. E dentro desse movimento tem também a arquitetura, a biografia e o desenvolvimento social organizacional, que a gente leva esse processo biográfico num movimento mais organizacional. Como é que a gente joga isso para dentro das organizações, né? Hoje existe já a pedagogia, a Faculdade de Pedagogia aqui no Alto da Boa Vista, eu fico aqui em São Paulo, e o Steiner foi aí um grande pesquisador, cientista, filósofo. Ele tem doutorado em filosofia e ele escreveu um livro belíssimo chamado Filosofia da Liberdade, baseado no doutorado dele. É um livro bem difícil, mas muito interessante para ser lido em grupo. Essa é a Gudrun e o Bernard. Foram os dois, a mãe e o pai da biografia, que trouxeram essa metodologia do Steiner e colocaram num movimento mais prático, para que a gente pudesse contribuir para as pessoas no seu movimento biográfico, né, na terapia biográfica. Eu, particularmente, antes de começar a biografia, eu gosto de olhar para o genograma materno e paterno, que é a árvore genealógica. Então, a gente desenha a árvore genealógica da pessoa que está chegando para fazer a sua biografia, porque é importante a gente conhecer quem veio antes,
do nosso nascimento. Os nossos pais, avós, bisavós, porque lá tem uma série de informações que vão contar o que é que eu estou carregando no meu DNA, o que é que eu estou carregando na minha energia, através do meu pensar, das minhas crenças, do meu sentir, as emoções, que muitas vezes são inexplicáveis. Eu sinto coisas, né? Cada um de nós sente e traz coisas que são inexplicáveis no nosso organismo familiar. E determinadas vontades, né? Então, muitas vezes, aquilo que nos trava é porque a gente está honrando e tendo aí algum acordo, né? De fidelidade invisível aos nossos ancestrais. Então, a gente precisa olhar para esse genograma, descobrir as histórias peculiares, as doenças, como é que esses ancestrais foram embora ou estão indo embora. É pelo neurosensorial, é pelo pensar, é pelo pulmão e coração, sistema rítmico, pelo sentir, ou são pelos movimentos, né, da vontade, tudo aquilo que é inconsciente, que está do diafragma para baixo, que estende para as nossas mãos, para os nossos pés, pernas, que faz a gente ir para o mundo, né? Então, o genograma, eu tenho um e-book, depois, se vocês quiserem olhar para esse e-book e fazer o seu genograma, como é que faz, como é que se desenvolve, quais são as perguntas que a gente tem para construir e responder, tentar descobrir as histórias, né, dos nossos ancestrais. Essas perguntas estão nesse genograma, nesse e-book, que é free, está lá no meu Instagram, que é @rohenriette. E vocês podem pegar na bio direto e colocar. Depois o Denis até pode puxar isso lá e compartilhar para vocês. Acho super interessante todo mundo ter o seu genograma, né? Porque a gente vai escrevendo essa história ao longo das nossas vidas, inclusive quem vai partindo para o andar de cima, né? Então, a biografia, a gente trabalha com setênios, mas a gente trabalha com um tríptico de 7, 3 vezes 7, 21 anos. Então, o primeiro tríptico, os primeiros 21 anos, a gente vai formar o nosso corpo, a nossa personalidade, né? A gente vai trazer aquilo do nosso ancestral, do nosso DNA, e muitas coisas que são nossas, de outras existências, né? Roberta, Oi. desculpa te interromper, só antes de você seguir na questão da pesquisa biográfica, o Renato levantou a mão, talvez tenha uma dúvida do slide anterior, ou até para falar que amanhã será o dia de você compartilhar, a gente vai colocar tudo lá no grupo, enfim. Mas, Renato, a palavra está com você aí, fazer uma pergunta para a Roberta. Perguntas para a Roberta eu já tenho, mas nesse momento o que eu quero falar é exatamente isso que o Denis colocou. Como é a primeira vez, Roberta, que você está aqui conosco, esse é realmente um bate-papo, né? Então, no decorrer da tua fala, alguns de nós podem levantar a mão, aí o Denis vai estar te avisando para te fazer alguma pergunta, enfim. E de quinta-feira, porque o grupo de WhatsApp, ele fica fechado a semana toda, só no final de semana que a gente abre para os amigos poderem postar. E às quintas-feiras, a gente nomeia os convidados como administradores do grupo para que eles possam divulgar os seus contatos, os seus cursos, o seu e-book, enfim. Então, a Cláudia vai te enviar um convite para você entrar no grupo, tá? E se você falar assim, Cláudia, eu já estou em grupo demais, eu não quero entrar no grupo, você passa para a Cláudia tudo isso que você está dizendo, né? Instagram, o e-book, se tem algum curso para acontecer em breve, enfim, é o dia de divulgar o seu trabalho, que é uma forma da gente estar retribuindo a gentileza do convidado que veio e está fazendo o que você está fazendo, compartilhando conhecimento, tá bom? Sim, sim. Então, a pergunta eu deixo para depois. Pode continuar à vontade. Só queria te orientar disso para você saber como funciona aí Tá, legal. Então, a gente trabalha o tríptico, né?
Então, os primeiros 21 anos a gente vai olhar para a nossa personalidade, como é que eu estou construindo e amadurecendo esse movimento desde o meu nascimento, né, até os 21 anos. Depois, o outro tríptico, mais 21 anos, é dos 21 aos 42, onde a gente vai para a vida, né, por nós mesmos. E aí a gente não está mais com esse movimento de pai e mãe. A gente vai descobrir por nós mesmos as nossas próprias experiências. Então, trabalhar, ter filho, casar, né, seguir uma profissão e assim sucessivamente. Opa, meu slide aqui. E aí, os outros próximos 21 anos, a gente entra num movimento diferente, que é a maturidade, né? A gente vai olhar muito mais uma profundidade depois dos 40 anos, quer dizer, até os 40 anos a gente se torna adulto, não é aos 21. Pela biografia, nos tornamos adultos quando nós partimos com a nossa mochila para a nossa jornada. Então, a gente se torna adulto lá pelos 40. E aí, dos 40 até os 63, a gente vai entrar no movimento de sabedoria, a gente vai se tornar sábio nesse movimento de maturidade, profundidade, espiritualidade. E sucessivamente, a partir dos 63, é se tornar mestre de si mesmo. Como eu tinha colocado sobre o auto-nascer, a biografia, a gente olha as forças zodiacais, né? Então, acredito que todos vocês devem conhecer o que é o nó do norte, o nó do sul, no mapa astrológico. E esse aqui é o nó do sul, né? E esse aqui é o nó do norte, cabeça do dragão e a cauda do dragão. Hoje, atualmente, a gente está vivendo aí os eclipses onde estão os nodos norte e sul em Virgem e Peixes, né? Eles estão hoje, atualmente, nesses signos. E na biografia, então, assim, numa mandala astrológica, a gente olha para esses pontos num processo de mapa astrológico ou de forças que a gente vai discutir sobre onde está o nosso nó do norte e sul no nosso mapa de nascimento. Só que aqui é um mapa aleatório que eu peguei para mostrar onde fica um nó do norte e um nó do sul. Como é que fica isso na biografia? Na biografia, esse é um tipo de mapa que a gente olha biograficamente e depois de passar pelo genograma materno e paterno, depois de olhar todo o movimento dos setênios, fechar o tríptico dos 21 anos, trabalhar com argila, com desenho e tudo mais, a gente chega lá na idade em que a pessoa está. E aí a gente vai olhar para as análises desse mapa biográfico. E esse mapa biográfico, né, a gente pode trazer como primavera, verão, outono e inverno. Esses números que tem aqui são as idades das pessoas. Então, a primavera, a gente tem aí os primeiros 21 anos. A gente olha para as nossas potencialidades. Depois do meu nascimento, ou do nosso nascimento, o primeiro nódo lunar, ou o alto nascer, a gente chama de nódo lunar também, ou alto nascer. Por quê? Porque desde o nosso nascimento, onde a gente tem a nossa mandala astrológica, né, a fotografia de como estava o céu no nosso nascimento, depois de 18 anos e meio, mais ou menos entre 18, 19, 20 anos, e esse movimento do alto nascer, praticamente são 3 anos que ele acontece. Então, existe o alto nascer aos 18, 19 e 20 anos, é como se fosse um grande túnel na nossa vida, em que a gente tem que atravessar para poder sair lá na frente e enxergar um novo momento de vida. Então, são eventos que acontecem na nossa biografia que vão nos levar a um novo movimento. Geralmente é aqui que a gente escolhe a faculdade, ou algum evento acontece. Para cada biografia isso é diferente, né? E aqui é um movimento de desapegar daquilo que foi herdado dos nossos ancestrais.
É o primeiro auto-nascer. Depois a gente tem o verão da biografia, onde eu vou para o mundo construir a minha vida, na minha individualidade, viver a minha jornada biográfica. E aqui eu vou me deparar com habilidades que eu construí ou que eu exercitei nos próximos 21 anos, que vai dos 21 aos 42 anos. E aqui, lá pelos 37, 38, 39 anos, eu vou passar de novo num auto-nascer. Eventos acontecem aqui, e cada biografia é específica. São 3 anos olhando para eventos do auto-nascer. Então, geralmente as pessoas descasam, têm filhos, ou se separam, mudam de trabalho, mudam de profissão, encontram um novo processo, né? Porque é aqui onde eu estou me tornando adulto. Então, eu preciso aprender a virar adulto. Então, antes dos 40, eu tenho o movimento do auto-nascer. No outono da biografia, eu vou desenvolver as faculdades que são únicas da minha individualidade. Movimentos que são meus. Eu vou me apropriar daquilo que é meu. Porque aqui, os próximos 21 anos, é o movimento da sabedoria. É o movimento do espírito. E aí, lá nos 56, 57, 58, são mais 3 anos de eventos que acontecem na biografia, como se algo chegasse para nós e nos perguntasse: você está pronto para a próxima jornada? Você já se tornou sábio? Você realmente já está pronto para um novo momento de vida? Uma nova qualidade de vida? Você está pronto para o inverno da biografia? E aí, de novo, aos 74 anos, vem mais um auto-nascer. Aqui aos 74 anos é mais um movimento, 74, 75, 76 anos, onde a gente vai começar a olhar para movimentos, né? Tudo isso é espelhamento. Se a gente olhar aqui, ó, do 0 aos 7 anos, eu estou espelhando movimentos dos 56 aos 63 na minha biografia. Eu posso estar repetindo padrões aqui. E o auto-nascer é como se fosse um expurgo, né? Um movimento onde eventos acontecem e impactos da vida chegam para a gente aprender a auto-nascer. Perdoar, ressignificar aquilo que foi sombra na nossa biografia, entrar para novas descobertas, não ficar estagnado, dissolver rigidez, né? E lá no 63, quem chega até os 93, desculpa, quem chega até os 93 anos tem um outro auto-nascer. Conheço muitas pessoas que estão chegando e passando até dessa fase de idade, e aqui é um movimento em que a gente faz uma estrela de 5 pontas na nossa biografia, que representa o homem vitruviano de Leonardo da Vinci e de Vitrúvio, que foi o primeiro homem que construiu essa estrela de 5 pontas, e depois o Leonardo da Vinci construiu o homem vitruviano, né? Onde a estrela de 5 pontas começa na cabeça, nos braços, nos 2 braços e nas 2 pernas, né? Daqui para frente, eu queria fazer exercícios, se vocês permitirem, né, com vocês, mas eu queria abrir para perguntas. Já deu para localizar na biografia, né? Nossa, quando eu tinha 18 anos, o evento que aconteceu, 56, 36 anos, porque passa um fio, né? É como se a gente já tivesse lembrando, nossa, o que foi que aconteceu aqui? A partir daquele momento, a minha vida mudou. O auto-nascer é trazer mudança e mudar. Existem movimentos ou impactos da vida, ou nós tomamos uma decisão na nossa vida e aquilo muda de configuração, né? A gente vai para um outro movimento. Queria abrir para perguntas. Eu vou começar então. Você falou da árvore genealógica para trazer a ancestralidade, né? E aí agora você fez
os setênios e o espelhamento que tem nos altos, vamos colocar assim, nos altos nasceres, né? É, primeira pergunta, a questão da constelação familiar também fala em relação à ancestralidade. Tem algo da constelação nesse movimento? E a segunda pergunta é: existe um espelhamento, então, dessa vida ancestral com a nossa, através desse ciclo que você acabou de mostrar? Primeiro que assim, para a gente entender a nossa biografia, ressignificar muitas coisas, é importante conhecer a história dos nossos ancestrais, porque isso de alguma forma a gente traz junto. Muitas vezes a gente está vivendo uma dor ancestral, a gente está vivendo uma fidelidade invisível ancestral, algo oculto. Sim, a biografia, ela é a abertura de um campo do passado. Quando eu estou lá revisitando o meu setênio, do 0 ao 7, eu estou me autoeducando num campo que está aberto para eu contar a minha história, num lugar protegido, né? Você tem um envolvimento de vínculo com um profissional que está fazendo a sua biografia, ou que está mediando o teu processo biográfico, esse campo se forma. Então, eu vou buscar lá atrás um movimento. Eu costumo dizer que a biografia é um processo de constelação desde o movimento que eu estou olhando para a história do meu ancestral e que eu estou ressignificando até a minha idade, né? Eu também tenho formação em constelação, mas eu só faço constelação para quem vem fazer biografia, né? Se houver uma necessidade dentro da biografia e que eu identifique que é necessário, porque a própria biografia já é um movimento de mexer no campo da pessoa. Fenômenos acontecem, né? Às vezes a pessoa começa a sonhar, porque existe a biografia diurna, que é essa que a gente vai ressignificando, conversando com um profissional da biografia, e existe a noturna, que é aquela que a gente sonha quando a gente vai dormir. E muita coisa é ressignificado, os sonhos vão contando processos, e às vezes movimentos fenomenológicos começam a acontecer com a gente. Por exemplo, encontrar pessoas que eu não via lá na minha infância. De repente, pelo contato de redes sociais, essa pessoa me procura. Documentos começam a aparecer dos meus ancestrais. Eu já tive casos, né, assim, interessantíssimos de uma cliente. De repente, ela estava já no seu segundo setênio, a avó dela chega de uma viagem, trazendo todos os documentos para ela e dizendo: olha, aqui está todos os documentos dos nossos ancestrais para você guardar e eu deixo com você, você faz o que você quiser. E isso é um fenômeno, né? É tudo que entra de um lugar que é surpreendente, é um processo fenomenológico, né? Assim como fisicamente estourar um pneu quando a gente está dirigindo o carro é um fenômeno material, mas existem fenômenos que acontecem do nada, intuitivamente, essa voz chega para essa pessoa que está fazendo a biografia e traz o movimento, né? Então, não sei se eu te respondi, Denis. Não, sim, com certeza. Entendi. Muito obrigado. Alguém mais quer fazer uma pergunta para a Roberta? Renato aí? Ó. Eu quero. Vamos lá, Roberta, eu vou dividir a minha pergunta em duas. A primeira, saindo um pouco do que você está colocando aí, que foi quando surgiu a ideia da Cláudia te convidar. Nós estávamos em um bate-papo. Eu acho até que naquela noite era a Cláudia que estava fazendo o bate-papo, ou ela se manifestou falando sobre o curso que fez com você, mas ela havia comentado alguma coisa sobre a ordem dos filhos, do nascimento. Então, que É. o primeiro filho tinha um perfil, o segundo outro, o caçula outro, enfim. E aquilo, naquela noite, aquilo mexeu muito comigo, porque eu tenho 4 filhos.
e eu vi claramente cada um deles naquela divisão que a Cláudia, muito por cima, passou para nós, né? E eu falei, poxa, quero conhecer um pouco mais sobre isso, né? Então, Só- fica aqui um pedido que, se você não pensou em falar sobre isso e puder falar um pouco sobre, eu te agradeço, tá? Aí Renato, só para ficar aquele dia que o bate-papo era da Meire, e a Meire estava falando sobre constelação e ela começou a pontuar esse lugar dos filhos na família. E foi aí que eu lembrei, porque quando eu fiz, e isso foi uma coisa que me marcou muito também, quando eu fiz a biografia, né, com a Roberta, essa essa ordem, né, de chegada e como é que eu vou dizer, de como a gente consegue olhar, né, a tradição, a emoção dentro da ordem dos filhos. Aí foi que eu comentei, mas não que eu estivesse falando sobre isso, que eu não tenho propriedade assim para explicar. Quem tem é a Eu me lembro Roberta, né? que foi nessa noite assim, mas não me lembrava que era a Meire. Só A para Meire, esclarecer. inclusive, é uma consteladora, né? A Meire estava falando, acho que sobre constelação, inclusive, naquela noite, enfim. Bom, obrigado, Cláudia. Então, Roberta, essa é a primeira pergunta, tá? E a segunda pergunta, que aí você já me responde tudo de uma vez, seria do quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, porque você passou para nós aqui agora um gráfico, né? E aí, na sociedade, eu costumo escutar assim: até os 7 anos forma-se toda a personalidade da criança, o caráter da criança. Eu ouço dizer, né, que dos 14 aos 21 anos, né, o adolescente vai se tornando um adulto. Vivo numa sociedade que 21 anos é a idade aonde você pode assinar que vai casar sozinho, vai comprar um imóvel, enfim, a maioridade civil. E ouço dizer que aos 40 anos é que a vida começa, né? Que a vida começa aos 40. Isso tudo tem a ver com esse estudo aí? Foi daí que nasceram todas essas datas, idades, enfim. Então, gostaria de te ouvir a respeito dessas duas coisas. Renato, a biografia é um mundo amplo, sabe? É um processo amplo. Sim, assim como eu gosto de pesquisar muitas coisas, né? Então, a biografia, para mim, ela tem muitas nuances, em que eu vou trazendo outras coisas além da antroposofia. Então, quando você está me falando sobre a, a ordem dos nascimentos, sim, na antroposofia também a gente fala dessa força. Na antroposofia a gente chama de força, porque é um impulso que chega, né? Todos nós carregamos essas três forças que eu vou explicar aqui, todos nós. Porém, dependendo do que eu absorvo enquanto eu estou construindo o meu corpo físico dentro do útero da minha mãe, eu vou absorver, tanto do óvulo quanto do espermatozoide, energias. Não é só movimento físico para construir a minha casa corpo. Eu vou também pegar o meu DNA e dentro desse processo eu carrego uma força muito grande da ancestralidade materna e paterna. E aí, dependendo do que eu carreguei, eu vou provavelmente, ao nascer, trazer uma força mais forte, que eu preciso aprender a desenvolver ao longo da minha vida para poder utilizar as três forças, que elas são um movimento tríptico, vamos dizer assim. São três pratos que eu preciso aprender a equilibrar. Mas geralmente a gente vem com uma força específica. Então, a primeira força, que é o primeiro filho, ele carrega a tradição. E a tradição, a gente pode olhar tanto a polaridade positiva quanto a polaridade negativa do que significa uma tradição, né? O segundo filho, ele vai carregar o que eu costumo chamar de afeto.
são as emoções. Então, geralmente, são aquelas crianças que nascem com problemas, e doenças logo desde a infância. Trazem sempre movimentos com doenças ou emoções, são emotivas, e aí tanto do lado positivo quanto negativo, né? E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, o que que é positivo, o que que é negativo, mas são polaridades, vamos chamar só de polaridade, né? Porque dentro de uma polaridade vai existir muitas coisas para se olhar. E o terceiro filho, que ele carrega o movimento da liberdade, né? E aí o quarto filho, ele pode repetir tradição, o quinto, afeto, emoções, e o terceiro, e o sexto, liberdade, assim sucessivamente. Lá atrás, existe um livro que eu posso depois passar para a Cláudia, que se chama Irmãos e Irmãs, que foi escrito em 1900 por um grande antropólogo que cuidou de crianças durante muito tempo, crianças com problemas de deficiência física e cognitiva, né? E ele escreveu esse livro falando dessas três forças. Se você for olhar para o Bert Hellinger e olhar os discípulos do Bert Hellinger, como Joan Garriga, Carola Castilho, se não me engano, e mais alguns que eu costumei a olhar, porque eles foram pesquisando outras coisas, eles vão trazer, o Bert Hellinger traz essa força também, né, do nascimento, no movimento da hierarquia, né? Então, isso está em vários lugares esotéricos, que a gente pode pesquisar, ou espirituais, ou culturas, né? Então, essas três forças, elas existem, porém, um filho pode demonstrar muito mais. E muitas vezes não é exatamente nessa sequência. Lá em 1900, já se passaram 100 anos, né? Estamos em 2025, 125 anos. Isso mudou, eu vejo isso pelas biografias que eu atendo. Hoje, o primeiro filho, muitas vezes, ele não quer carregar a tradição, ele simplesmente vai para o mundo e deixa a tradição com os ancestrais, né? Então, tem movimentos internos em que a gente vai aprendendo a trabalhar essas três forças. A gente, na biografia, eu costumo chamar de força. Assim como olhar para a astrologia são forças zodiacais que a gente carrega desde o nascimento. Então, é aprender ao longo da vida. Deixa eu te interromper só dentro desse raciocínio, como você também é consteladora, você já pensou na possibilidade, nesses casos, quando você falou, por exemplo, às vezes o primeiro filho abre mão da tradição, né, e vai para a liberdade. Não pode ter havido um aborto antes desse primeiro filho e por isso ele Sim, assumiu a liberdade ao invés da, enfim, sim, é possível. sim, isso acontece, mas não necessariamente, porque eu já vi de tudo. Tá. E hoje, né, 100 anos depois de tudo isso, que foi pesquisado e colocado e tudo mais, eu percebo que cada vez mais esses jovens, né, que eu atendo, não é todo mundo e não estou generalizando, a coisa já está mudando. Eles aprendem a lidar com os três processos, quando eles estão no autoconhecimento. Então, o que que é tradição? O que que eu preciso carregar, que é importante como tradição? E o que que eu vou mover comigo mesmo? Eu acabei de escrever, eu participei de um congresso chamado Brasilidades, e lá eu apresentei um trabalho, o que que é, ao nascer a gente ancora em uma ponte que traz valores ancestrais. Só que a partir dali, do meu nascimento, e todo esse gráfico que eu te mostrei, da biografia, que parece um grande U, né, uma espiral, é que a gente está olhando ele assim, de um lugar tridimensional, mas se a gente olhar de uma outra forma, ele é uma espiral, né?
E aí, Renato, sim, dá de tudo. E a gente vai observar o que esse ser está fazendo no processo da família, né? O que ele está mostrando para essa família? Que ele já não quer mais carregar uma tradição que restringe, que poda, tolhe, ou que é rancorosa, ou que traz movimentos de rigidez, muitas vezes, né? Ou carregadores no sistema familiar. Os novos descendentes, eles estão querendo mudanças, principalmente esses que vêm com o movimento de querer mudar o mundo e trazer uma outra visão para a humanidade, né? Uma outra ação. Então, isso muda, né? Perfeito, perfeito. Isso vai mudar. E aí, quando você diz assim, nossa, o que é isso? Esse gráfico agora adulto, exatamente por causa disso. Porque eu me torno adulto quando eu vou para a vida. Do 0 aos 21 anos, eu ainda estou sob orientação dos meus ancestrais. Eu ainda estou vivendo aquilo que eu assimilei e trouxe comigo do ventre materno. Por isso que o auto-nascer aos 18, 19, 21 anos, se a gente for pesquisar isso na biografia de cada um vai trazer um evento diferente, né? Do que aconteceu e que embarcou. Muita gente passou numa faculdade longe, teve que morar longe da família, teve que aprender a cozinhar sozinho, a se virar, a pegar ônibus, né? Andar sozinho. Teve gente que engravidou com 19 anos. A vida mudou completamente, não pôde mais estudar. Teve gente que teve um acidente sério, precisou se recuperar. Então, assim, para cada um vai ser diferente. Por isso que o auto-nascer, ele é importante. Porque só a partir do primeiro auto-nascer, quando eu vou para a vida, eu vou me tornar adulto quando eu vou viver as experiências que eu preciso vivenciar. Antes disso, eu não sou adulto nesse movimento materialista que a gente consegue dirigir um carro, que eu consigo ter uma conta bancária, que eu consigo viajar sozinho, nesse sentido. Existem autonomias materialistas e culturais por conta de regras e leis e legislação que a gente vai seguir como comunidade, né? Mas eu, como individualidade, eu só vou me tornar adulto quando eu passo por experiências na vida. Então, até os 40, eu preciso ter me tornado adulto. Antes disso, eu vou viver a vida. E muitas vezes a gente vê pessoas cruzando os 40 anos infantilizados. Uhum. E é nesse sentido, entende? São infantilizados, não conseguem tomar e fazer uma escolha adulta. E dizer, agora basta isso, eu não quero mais isso para a minha vida. Agora chega, né? E aí, quando a gente entra na fase da maturidade, é um outro processo. Quando eu me tornei adulto, eu consigo olhar para as coisas com sabedoria. Eu não vou mais andar com pressa. Eu tenho paciência, eu vou desenvolver a paciência. Eu vou olhar para as coisas de um outro lugar quando eu estou no movimento da sabedoria. Compreende? E Perfeito. tudo isso vai espelhando naquele gráfico que eu trouxe. Então, se eu não conseguir dar conta aos 18 anos, 19 e 20 de algo na minha biografia que aconteceu ali, quando eu estou espelhando do outro lado, algo pode estar acontecendo ali, repetindo algum padrão, né? Que me faz olhar para a vida diferente. Tipo, nossa, agora eu preciso crescer. Se eu não desenvolvi isso ali, eu preciso tomar um rumo na minha vida. Mas cada biografia é única. E cada biografia é linda e é rica, Não, é com todas apaixonante. as dores, É apaixonante. com tudo aquilo que foi difícil, porque é uma jornada. Eu estou com a minha mochila, é um caminho meu que eu estou fazendo, né?
Eu agradeço a tua resposta. Eu sei que teria muito mais para nos falar, mas eu vou devolver para o Denis, porque tem gente na fila aí para falar com você. Por enquanto, obrigado. Eu que agradeço. Marcos levantou a mão, o Marcos e a Júlia. Eles têm uma pergunta para você aí, Roberta. Sim, Boa noite, Roberta. boa noite, boa noite. É uma pergunta da Júlia e minha. A da Júlia, você estava comentando sobre um livro sobre deficiências, né, físicos, mentais. É isso, acho que, não sei se parou. A Júlia que ficou interessada é, o que é isso, né? E, Então, e minha pergunta que até já tinha conversado com o Denis, eu acho, que essa questão do primeiro filho, do primogênito, não vem da cópia dos reis, assim, dos pessoas que rei, que o príncipe é o primeiro filho que vai herdar esse reinado e o plebeu copiou essa questão de primeiro filho. É uma curiosidade. sim. É isso. Bom, são essas duas perguntas. Isso. Então, vou responder a pergunta da Júlia. Júlia, existe esse livro que se chama Irmãos e Irmãs, que foi escrito em 1900 por um antropósofo que ele, de uma certa forma, desenvolveu uma pedagogia chamada pedagogia curativa, que é um dos braços também da antroposofia. A pedagogia curativa, eu esqueci o nome dele, mas depois eu passo para a Cláudia e para o Denis o nome dele, o nome do livro e aonde pode fazer curso de pedagogia curativa, onde existem lugares de pedagogia curativa. Esse senhor, ele é um estrangeiro, que agora eu não me lembro se ele era inglês ou francês, mas acho que era inglês. E ele construiu várias casas onde ele tratava dessas crianças com algum tipo de questões cognitivas, né, ou físicas, no sentido desse desenvolvimento dessas crianças. E é uma metodologia que se chama pedagogia curativa. Tem todo um movimento por trás, ligado a esse processo do nascimento, do processo cognitivo, né? E é lindo. Esse movimento da pedagogia curativa é maravilhoso. Existem livros também dentro da antroposofia que falam sobre isso. De repente, você e o seu pai podem ler juntos, ler em família, ou ler em grupo, né? Porque ler em grupo é tudo de bom, né, gente? E aí, Marcos, não sei se eu respondi da Júlia. Esse lugar, Júlia, são casas, era chamado de Cap Hill. É como se fosse uma casa que acolhia essas crianças para poder fazer novos ensinamentos pedagógicos diferentes do que existia na época. Isso existe hoje também aqui no Brasil, em São Paulo, em Campinas, em vários lugares. Tá bom? Marcos, sobre isso que você está falando, sim, é um processo cultural. A tradição, se a gente pegar o Oriente, no Oriente eu atendo muitas pessoas que têm descendência oriental, tanto japonesa, chinesa, quanto árabe. E essa tradição, né, ela também coloca o primeiro filho como responsável. E aí coloca o homem que tem que assumir responsabilidade. Se vem um filho mulher, por exemplo, é totalmente descartado. O primeiro filho que nasce depois dessa mulher que nasceu, desse feminino que nasceu como primeiro filho, ele fica meio que renegado culturalmente, porque isso é ancestral cultural, que é aquilo que eu estava explicando para o Renato. A gente está vendo mudanças de não acolher mais esse tipo de processo,
de não excluir aquilo que pode ser um potencial, né? Então, geralmente, a gente vê, quando eu abro o genograma materno e paterno das pessoas que me procuram, quebra de paradigmas. Então, geralmente vem essa cultura ancestral japonesa, ou chinesa, ou árabe, quebrando padrões quando o primeiro filho é uma mulher. E aí essa mulher vem quebrando paradigmas dentro dessa nova família que se constituiu, que já não está mais no Oriente, ela está no Ocidente, né? Então, eu não sei se eu respondi, mas é cultural, Marcos, é cultural. Respondeu sim. Obrigado. E a gente vai mudando a cultura, né? Os novos descendentes, eles vão trazendo movimentos culturais de mudança, de quebra de paradigma. Tá bom, obrigado. E aí eu vi aqui também que perguntaram, a biografia, acho que foi você, né? A biografia é para homem e para mulher, para os dois. Tanto atendo homens quanto mulheres, serve para os dois. Roberta, aproveitando agora aqui, muitos estão me mandando mensagem aqui que você falou que ia fazer exercícios, tal, estão todos ansiosos para praticar essa biografia. Então, o exercício é a gente pegar uma folha em branco, um papel e lápis, e anotar o que eu vou postar, eu vou chamar a atenção de vocês para alguns pontos. Por isso que eu perguntei quem é que tinha mais de 74 anos, né? Essa pessoa que tem 75 anos, que eu não me lembro agora quem disse, se ainda está aqui com a gente, já fez 4 estrelas de Alto Nascer na sua biografia. É um ser humano interessantíssimo. E às vezes eu atendo pessoas de 72 anos, cada biografia é uma mais rica do que a outra. O Paulo Taba, tá aí. Eu tô assistindo. Tô É ouvindo você, todos Paulo, os que seus tem 75? ensinamentos. É você que tem 75? Tenho 75. Então, você já... Eu deixo desligado, mas tô ouvindo tudo que você está falando. Tem aí a Odete também. A Odete também tem 70, acho que 76, né, Odete? Então, olha, de novo vocês estão vendo minha tela, né? Sim. A gente começa a espelhar aqui, a partir dos 28 aos 35, tudo isso aqui é espelhamento. Dos 21 aos 28, o que pode repetir dos 35 aos 42? Dos 14 aos 21, o que aconteceu aqui que eu posso estar repetindo dos 42 aos 49? E assim sucessivamente. Quando eu entro na idade do Paulo, que tem 75, Paulo está vivenciando aqui o que aconteceu dos 7 aos 14, como uma outra oportunidade de ressignificar alguma dor lá de trás, perdoar, agradecer, né? Reverenciar os ancestrais, pai, mãe, irmãos, e aqui dos 49 aos 56. Então, o Paulo está revivendo todo esse apanhado aqui, ó, como se fosse uma grande lemniscata, né? Um elo aqui, olhando para os dois lados. Aquilo que ele viveu na pré-adolescência, aquilo que ele estava vivendo no outono da biografia, na maturidade. Então, tudo isso aqui, ele está tendo a oportunidade, agora que ele está passando pelo quarto alto nascer dele. Tá bom? Então, olha lá. Como é que a gente olha para o nosso primeiro nódulo lunar? Pesquisa, né? Biografia pesquisa. Então, que evento ou fato aconteceu nesta época da sua biografia que foi determinante? A primeira resposta que aparecer na sua mente é a que vale. Qual é a imagem que vem para você? Qual foi o aprendizado nessa época? Que hoje, olhando para trás, você pode dizer: nossa, aprendi isso. Esse evento que aconteceu te levou para onde?
Alguém quer contar? Eu posso contar o que aconteceu comigo. Eu posso. Então vai. Mochileira, eu fui para Bahia. Eu não sabia o que faculdade fazer. Quem tá falando? Eu não tô vendo. Deixa eu ver. Então, Marcos, Ah, Marcos, você. Tá. Você foi mochilar, né? foi. Então, Eu fui fazer a trilha do caminho do descobrimento do Brasil. olha. E o Eu que você queria ser aprendeu? livre, casei. Hã? Desculpa, eu queria ser livre, casei. Queria ser livre e casou. Casei. Não era o caminho. Mas tudo bem. É incrível, né? Alguém mais quer comentar? Eu fui emancipado pelos meus pais, por conta do trabalho que eu trabalhava no Detran. E aí, quando eu fiz 18, já emancipou para 21. Legal, né? Olha a liberdade atuando ali. Olha o aprisionamento, quando a Cláudia fala de casei, né? Antes dos 21. É um processo kármico. Antes dos 21 é tudo kármico, né? Eu trouxe de lá, preciso resolver isso. Posso compartilhar também? Claro, Houveram dois divisores de água nesse período na minha vida. O primeiro foi profissional, quando eu estava com 18 para 19 anos de idade, eu fui trabalhar na Johnson Johnson e passei por um processo de seleção que levou 45 dias. Tinham mais de 100 candidatos na época para uma única vaga e eu consegui. Então, isso certamente marcou minha vida. olha o túnel, né? É, foi Aquele túnel algo. para depois ver a luz lá na frente. Eu me recordo até hoje de eu chegando na porta da Johnson para saber o resultado e o gerente geral que tinha me entrevistado saiu na porta e falou para mim: Sinto muito, cara, não deu certo. E a hora que ele viu a minha reação, ele falou: Calma, calma. Então foi realmente um marco, né? E com 18 anos eu comecei a namorar com a mulher que eu me casei 3 anos depois e que estou com ela até hoje há 45 anos, enfim. Então foi um outro marco extremamente importante na minha vida. É um encontro, né? É um encontro que você trouxe de lá de trás, antes dos 21. Ela é um encontro na sua biografia. Ok. Vamos para o próximo, então? O segundo nódulo lunar. Opa. O segundo nódulo lunar é lá, 37, 38, 39 anos. É a mesma coisa. Que evento ou fato aconteceu nessa época que foi determinante? Qual é a imagem que você traz dessa época? Qual foi o aprendizado? Que evento te levou para onde? Esse evento te levou para onde? O que você descobriu? Ó, aqui está quase nos 40 anos, né? Que é o movimento de se tornar adulto. Alguém quer comentar? Se não quiser, também está tudo bem. Mas Então percebe eu como a vou falar. biografia é pesquisa e isso vai chegando para a gente. Nossa, aconteceu isso. A Loló vai falar. Tá? O que aconteceu nessa fase, 37, 38, 39 anos, é que assim, sempre ficava aquele ponto. Tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Não pode parar. Foi isso. Tem uma demanda aí, né? Na sua biografia. Uma demanda. E que provavelmente é exaustiva, porque aqui já é o momento de quase a gente tomar um rumo diferente. Roberta, deixa eu aproveitar e perguntar. Então,
é uma demanda. Isso eu posso entender como uma demanda familiar, é isso? Então, É esse. a gente não pode afirmar, né, com certeza. Mas essa demanda é uma crença, né? Tem que trabalhar, é quase que um mantra, né? É um mantra, e aí isso, se a gente olha para o ancestral, você fala, quem falava isso? Quem é que repetia isso na minha infância? Onde foi que eu escutei isso? Isso é meu ou é do meu ancestral? Quem em mim está fazendo isso? Quem em mim? Porque está no DNA. Eu estou carregando isso no meu DNA. Quem em mim está demandando isso para mim? Percebe? Vou E aí, muitas vezes, esse tipo de demanda faz com que a gente não veja o que eu quero de verdade. Mas o que que eu quero? Para onde eu quero ir? Né? São várias coisas. Posso compartilhar? Claro? É, creio que seja nessa faixa etária, porque, como você falou, é uma pesquisa e a pesquisa, depois de uma certa idade, vai demorando um pouco mais. Mas, assim, nessa época, desde o meu. Eu tive um primeiro casamento, mas eu sempre vivia em locais onde era a casa ou dos meus pais ou da casa da minha companheira. Então, quando eu casei a primeira vez, eu morava no fundo da casa dos meus pais. Era casa independente, mas era no fundo da casa dos meus pais. Depois de um tempo, eu fui morar com a minha sogra, a mãe da, 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 da ex-esposa. Aí eu casei de novo. Aí, nesse casamento novamente, né, eu morei na minha sogra primeiro. E aí chegou, nesse período, eu dei um tempo para mim e falei assim, ó, dia, em janeiro de tal data, eu vou morar na minha casa e vem quem quiser. Assim, aí eu aluguei uma casa, eu escolhendo por minha questão própria, assim, e aí eu fiz esse movimento. E depois dessa casa, eu já agora estou na minha própria casa, né? É, foi no segundo casamento com a Cláudia, tal, a gente morou na casa da mãe dela, e aí eu falei para ela, ó, tal data eu estou saindo daqui. E aí foi esse movimento, e depois que a gente foi dessa casa, agora a gente está em outra casa e já em outra cidade, ainda mais distante das ancestralidades, vamos dizer assim, do que meio que sentia que estava amarrado, preso, alguma coisa assim, sabe? Uhum. A gente honra, agradece os ancestrais, porque eles derrubaram muros para que a gente pudesse estar aqui também, né? Mas é bem nessa fase, né? 36, 37, 38 anos, tornar adulto. Chega, a gente dá um basta em algumas coisas, né? É bem isso que você está falando. Agora não, agora eu decido. Agora eu já sou adulto, agora eu preciso ter o meu movimento próprio. Eu não quero mais ninguém, depender de ninguém, né? Isso é ser adulto, né? É cuidar da própria vida. É isso aí. Roberto, agora tem a Nossa, Dalva. Oi, Dalva. Roberta, nessa fase 37, 38, 39, eu já tinha definido que eu tinha 2 filhos e que eu ia parar de trabalhar antes, na fase dos 18, 19, eu entrei numa multinacional, trabalhei, e nessa fase 38, 39, tranquila, dona de casa, mas depois de 10 anos, nos 39, veio o meu terceiro filho, que
fez com que eu voltasse à vida. Uma outra multinacional me chamou para trabalhar, eu grávida dele, fui admitida, porque o diretor achava que não, eu não trabalhava com a barriga, e sim com a cabeça. Esse meu terceiro filho se formou, abriu uma empresa e hoje, com 72 anos, eu sou, com prazer, coloco todos os meus conhecimentos lá atrás para ajudá-lo nessa empresa. Nessa empresa, todos os conhecimentos corporativos que eu tive e que eu achava que eu ia aposentar e ficar quietinha. Ele me trouxe, assim, parece que de volta à vida e nada do que eu tinha planejado para aposentar, nada disso. Hoje eu estou nativa, com 72 anos, trabalhando, voltando para reuniões empresariais, tudo, e a parte de aposentadoria ficou. Então, parece que eu renasci. Olha que lindo esse depoimento, maravilhoso, Dalva. Adorei te ouvir, porque assim, gente, olha a barriga trazendo a liberdade, o novo para você, né? Nessa fase, o teu filho já veio com tudo. Ele veio, não, nós vamos fazer mais. Um outro movimento, né? A potencialidade da liberdade, quebrando paradigmas. Não, tem muita coisa para fazer aqui. Melhorou saúde, não tive problema de menopausa. Sabe aquela história de menopausa que a mulher naquela idade vai ter? Meu médico falou assim, não, essa gravidez que veio para você ter esse filho depois dos 40, que eu fiquei grávida aos 39, veio para renovar até a saúde, veio me dar uma vida nova. Olha, eu gostei dessa, eu nunca tinha ouvido sobre essa fase das vidas, né? Mas estou nos 72, e aí? Empresária, reunião de empresário, nada que velhinha faz nessa idade, né? Que é crochê. Não, lógico que eu cuido da saúde na parte física, tive que voltar a fazer pilates, condicionamento físico, para poder aguentar a parada, né? Mas não vejo a aposentadoria assim que eu vou ficar sem fazer nada. Então, olha só, você tem uma potencialidade de fazer as 5 estrelas do Alto Nascer e muito mais, porque para onde a humanidade está indo? A gente precisa fazer a mudança nesse mundo. Então, eu não posso reclamar. Né? Eu tenho que agradecer, então, não? Com certeza. Eu estou trabalhando ainda. Com certeza. Não? Ele veio quebrando paradigmas. Você quebrou paradigmas e ele já veio. Ele veio trazendo a quebra na tua barriga, já dizendo, não, tem muita coisa para fazer aqui. Foi mesmo. Foi onde eu tive mais sucesso profissional com ele. Eu ia visitar clientes naquele barrigão, reunião de diretoria, e tudo dava certo. Ele não me deu um pingo de trabalho nesse período, era como se eu não tivesse barriga. Nossa, e tudo veio para elevar, veio para elevar. Olha que lindo, descendente honrando o ancestral, que é você, e trazendo novo, né? Porque dando impulso novo. E esse diretor que te acolheu disse, não, teu negócio é com a cabeça, vem grávida. É o impulso, né? É o novo, é esse movimento que a humanidade precisa. É maravilhoso. Parabéns para você e para o seu filho. Que lindo. Não, obrigado pelo conhecimento que você me passou agora. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Marcos, pode falar, Marcos. Foi. Essa idade foi na época do ano 2000 para mim, a virada do milênio. E onde comecei a ter convites assim de fotografar, que eu queria trabalhar com fotografia, mas nunca conseguia definir assim, né? E foi no Kimonoe, que muita gente que conhece o Kimonoe aqui, e eu fui chamado para fotografar lá. E o que começou e o que deslanchou, assim, deu início a trabalhar como fotógrafo mesmo, como profissional.
Olha que interessante, né? Bom, Mudou de profissão. isso. É isso, são as mudanças. Vamos lá para o próximo, então? É a mesma coisa, né? 56, 57, 58 anos. Que evento aconteceu nessa época, ou está acontecendo, tem muita gente nessa fase de idade, né? Qual a imagem que tem nesse momento? Qual o aprendizado? Esse evento te levou para onde, ou está te levando para onde? Para mim, foi a fase da doença, mas até mesmo por ter feito a biografia e por sentir que eu ainda preciso revisitar, eu sinto tudo que reverbera ainda e tudo que eu consigo fazer de conexões. Então, não seria a doença em si. Passei pelo processo, mas como eu passo pelo processo e como eu vou observando de tudo que eu posso me curar. Porque ela veio, né? Assim, quis me ter, mas eu não quis tê-la e foi difícil todo o processo, mas o quanto eu consigo revisitando e olhando as coisas e percebendo as coisas de uma forma diferente, o quanto eu consigo aos poucos me curando, que é um processo e eu ainda penso ainda em revisitar tudo que eu já passei, o que eu já conversei com você. Eu sei que vai ter o momento de revisitar, mas é o processo de, de cura nas pequenas coisas e nas grandes coisas, assim, que vem acontecendo na minha vida, assim. É isso para mim. Lindo, né, Cláudia? Porque a gente viu tanta coisa lá na sua biografia, essa coisa do feminino, das mulheres, né? E você pega bem nessa fase, que é a fase da sabedoria, né? Precisou passar por tudo isso para entender algo sábio que está amadurecendo dentro de você, num processo que é seu, que é a sua faculdade de aprendizado, é seu, né? E aí, para entrar dentro do movimento do inverno da biografia, para ser mestre de si mesma, toda doença nos ensina alguma coisa, né? E dentro desse período, desse auto-nascer, tem uma qualidade rica, né? Porque está na sabedoria. Qual é o movimento sábio que você está garimpando, né? Que você está construindo, que você está exercendo nesse processo para entrar no inverno da biografia, sendo mestre, né? É bem isso. Lindo, lindo. Que delícia te ver, viu? Oi, Gabriela, Marcos. De novo, né? É a, é a Júlia que tá falando para eu falar. Tá. Nessa idade é 2021, que foi a pandemia, né? E engraçado, né? Tem eventos mundiais. E foi a mudança para cá. A gente morava em São Paulo e a gente mudou para Santa Catarina. Então teve essa mudança forte, enorme, assim, em todos os sentidos, né? Olha só, a gente tem impactos na biografia que são movimentos que às vezes está assim muito próximo da gente, né? No contexto profissional, no contexto familiar, mas existem impactos na biografia que é humano, global, né? Nesse sentido que todos nós passamos. E aí, no movimento da pandemia,
decisões foram tomadas. E existe também aquele registro que fica no marco da biografia, no marco do evento universal, né? Global. Foi planetário esse evento. E aí tem um movimento que todos nós, de alguma forma, sentimos um certo trauma. É um trauma coletivo. A pandemia foi um trauma coletivo para todo mundo. E a gente foi tomando as melhores decisões que foi possível. E tá tudo certo. É isso mesmo. Roberto, uma curiosidade, assim, por exemplo, tem várias idades, assim, na família, né? Essa existem conexões, então, né, estou falando da minha bibliografia, da minha idade, mas aí tem a minha filha que tem uma outra idade, meus pais que têm outras idades, é, mas, mas a gente fez esse movimento juntos. Sim. Sim. Cada um tem a sua própria biografia, que aquilo que você passou pode ser diferente para aquela outra pessoa que talvez tenha a mesma idade que você, ou que seja mais velho, né? O que eu estou falando é que existe um contexto global que como guerra mundial, por exemplo, né? A gente é afetado por isso biograficamente e a gente toma decisões como você tomou. E com certeza foi uma decisão muito acertada, né? Sair desse processo de São Paulo. Tudo aqui é mais difícil, né? É. Tá bom, obrigado. Marcos, tudo ok? Roberta, só para te situar, nós vamos até às 10 horas, tá? Não Tá. sei se o que você tenha mais para apresentar para nós. Claro que tem um monte de coisa e você já Não, sabe é que só tem isso, mais. é só os exercícios. E É? agora é só chegar lá no Paulo, né? Que é o Ah, último, é a ótimo. mesma coisa. Tranquilo. E aí você pode ficar à vontade, finaliza a sua apresentação. Depois, com certeza, a Cláudia vai enviar outro convite para você vir novamente, para todo mundo conversar um pouco mais. E aí, quando você finalizar, eu vou trazer uma pessoa para fazer o agradecimento para você da noite. Depois do agradecimento, você faz o fechamento para nós aí do que você quiser, tá bom? Fique à vontade Tá bom. para finalizar. Olha, então, só para não deixar o Paulo sem o seu quarto nódulo lunar, é a mesma coisa. 74, 75, 76, quando você chegar lá, isso pode ser antecipado também, né? Mas o Paulo já tem 75. Então, a Dalva também daqui a pouco vai chegar lá. É a mesma coisa. Que evento ou fato está acontecendo na tua vida? Qual é a imagem que você tem do que está acontecendo? Qual é o aprendizado? O que você tem aprendido? Esse evento está te levando para onde? É isso. Se o Paulo quiser falar, fica à vontade. Se não, era isso que eu tinha para dizer. Não, beleza, E quero falar agradecer. sim. Eu estou numa idade assim hoje, muito tranquila, certo? Muito tranquila, assim. Eu não me preocupo mais com muitas coisas, não. Eu acho que o tempo é a mãe de todos, né? Ela encaminha a gente para o local que a gente deva merecermos ir. Eu vivo de boa. A idade, para mim, não reflete nada, porque eu faço minhas atividades físicas e eu participo da egrégora, que o bate-papo, tanto a vibração como a egrégora, eu aprendo muita coisa. Então, apesar da minha idade, eu estou sempre propenso a querer aprender. Que nem na noite de hoje, o que você nos passou, esclareceu, comecei a pensar desde a minha infância até agora, entendeu? E é o resumo da minha vida. E foi muito bom. E É bom. parabéns, e parabéns para você, tá? Gostei muito. Obrigado. Obrigada.
É bom te ouvir também e saber que chegando nessa fase é só gratidão, né? E seguir a vida. Certo. Muito bom. É isso. Eu vou convidar, então, claro, não podia. Por isso que a gente chama ele de ursinho carinhoso. Peraí, gente, é o ursinho carinhoso do grupo. Aliás, é você mesmo, meu amor, que eu estou te procurando aqui É, para colocar no spotlight, para que é. você faça o agradecimento à Roberta em nome do nosso grupo, por ela estar aqui compartilhando esse conhecimento todo. Sim, sim. Para mim, é uma noite de felicidade, embora eu tenha feito a biografia há um tempo atrás e nesse período depois disso não tenho tido um contato direto com a Roberta, porque eu estou no meu processo, eu me afastei de São Paulo, mas eu, como eu já disse aqui, eu consigo é, olhar todo no meu movimento para trás e no movimento de agora para trás e no movimento de agora, e tudo isso gera um aprendizado. Então, ter a Roberta aqui hoje para mim, é, e aqui eu estava, né? Ela estava falando e eu estava lembrando. E eu vou lembrar muito mais, é capaz até de eu sonhar, porque os sonhos eles são bem presentes, né? É, é mais um resgate, assim, sabe? É mais um movimento. Vai lá, olha um pouco mais, tem mais coisa para olhar, tem mais coisa que você pode fazer. Então é um momento muito especial. Também especial porque esse grupo, né, que eu tenho assim um carinho enorme, que tem é um grupo que me traz para esse movimento de estar com pessoas, de ser voluntária em alguma coisa, de ajudar o próximo. Isso para mim também me cura, né? E eu me sinto muito feliz aqui no grupo, né? E trazer a Roberta, para mim, é uma contribuição de carinho com vocês, de amor que eu tenho por vocês, né? Do nosso movimento, das nossas quartas-feiras. É muito gratificante e aquece demais sempre o meu coração, porque eu saio daqui feliz hoje, né? De ter recebido a Roberta, de ter estado com vocês mais essa noite e a gente dividir mais um conhecimento, ou pelo menos começar, né, a ter aquela curiosidade de querer saber mais, né, de querer buscar a sua história. É um movimento riquíssimo. Então, eu fico muito feliz, Roberta, de ter recebido você aqui hoje. Está sempre nas minhas lembranças e no meu movimento, porque você fez parte, né? E ainda faz parte, porque esse movimento não aconteceria se eu não tivesse feito a biografia com você. E como eu falei, em algum momento ainda vou revisitá-la, porque eu sei que é necessário isso para mim, né? Para o meu autoconhecimento, para o meu bem-estar, para a minha alegria, para o meu, né? Para que me preencha cada vez mais, porque eu quero viver esse inverno da melhor maneira possível, né? E eu agradeço muito por você estar aqui hoje. Nossa, eu que agradeço, Cláudia. É tão bom te ver, porque assim a gente tem na memória, né, a biografia de todo mundo que a gente já biografou. Não nos detalhes e tudo, mas a gente sabe a nuance toda, né? E foi muito rico, porque é uma troca, né? Você também, quando a gente atende alguém nesse processo terapêutico, existe uma troca, a gente olha para dentro da gente também. Então, eu quero agradecer muito o teu convite, o convite de todos, conhecer todos vocês. Me sinto muito grata, né? Meu coração está muito agradecido por esse processo e que eu possa ter contribuído aí para todos vocês, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Presida, a palavra é contigo. Ô, Roberta, fiquei encantado. Eu te imploro para você compartilhar o máximo de coisas possível para a Cláudia colocar no nosso grupo. Quero, conhecer um pouco mais do seu trabalho
E sou muito grato à Cláudia por ter te convidado, ter te trazido até aqui, o Denis pela condução da noite de hoje, e você pelo carinho, pela entrega, pelo servir, né, dentro do nosso propósito. Como o Denis falou, a casa está aberta para você. Toda quarta-feira a gente está reunido. Se uma noite dessas você tiver com o tempo e o tema interessar para você, o link é o mesmo. É só entrar, vai ser sempre bem-vinda. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, obrigada. Nos vemos sim, esse mundo é muito redondo. Sim, Muito, com certeza. certamente. Isso Aí, mesmo. gente, muito obrigado por tudo. Valeu, presida. Estamos Tchau. juntos. Denise, Tchau, gratidão. boa Obrigado, noite, Claudia. pessoal. Beijo a Tchau, Boa gente. noite, todos. Roberto. Uma Tchau, boa noite para pessoal. você. Boa Tchau, noite. Marcos. Tchau. Tchau, boa Boa noite a noite. todos. Boa noite.